Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de oratória. Essa parte 2, nós iremos tratar sobre assuntos importantes como o tempo que nós usamos para expor as nossas aulas, a exposição propriamente dita, de como usar este tempo na exposição, a postura adequada e a nossa voz, o uso da voz, isso também é de suma importância. Então, eu sou o professor Cícero Carvalho, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso de oratória. Então, usando o tempo disponível de forma equilibrada. Como é que eu vou usar o meu tempo? Olha, o tempo pode ser dividido principalmente em 3 pontos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá bom? Na introdução, eu não uso muita coisa, é deixar um gosto daquilo que eu irei falar, daquilo que eu irei expor para a minha plateia, para o meu público. Então, em torno de 15% de todo o tempo da palestra, daquilo que eu irei falar. 75% é desenvolvido no desenvolvimento e 10% para a conclusão. É claro que essas porcentagens estão sujeitas a mudança de acordo com o tipo de evento e necessidade do público-alvo. Então, eu vou tentar variar, por isso que eu devo conhecer o público-alvo, investigar a situação, tá? O local, o tempo disponível que eu tenho para poder me policiar quanto ao tempo. As etapas da exposição. Primeiro, a introdução. O que eu faço? É um convite aos ouvintes para prestar atenção à mensagem que eu vou trazer a eles. Então, o que eu devo fazer principalmente na introdução? Captar o interesse dos ouvintes, definir os objetivos, o que eu quero naquela minha palestra, o que eu quero trazer para a minha plateia e registrar a importância da ideia. Por exemplo, eu introduzi a primeira aula aqui do curso de oratória dizendo da importância de falar em público. Por que é importante? Porque a maioria, 60% ou mais de pessoas, somente brasileiros, tem medo, pavor de expor, de falar em público. Então isso é muito importante. E é uma dor que muita gente sente. Então, quais são os objetivos? Fazer com que eu venha auxiliar, melhorar, ajudar a maioria de todos nós aqui que somos alunos a encontrar um norte, uma solução para esse medo, esse pavor de falar em público. Então, isso capta muito o interesse de quem me ouve. Por quê? Porque é a dor da maioria. Então, na introdução, eu tenho que expor, fazer com que as pessoas atendam e ouçam a minha mensagem. Essa é a importância da introdução. Outra coisa, a minha apresentação, expor os motivos que levaram a escolher o tema em pauta, ou seja, foram os que escolheram esse tema, as próprias pessoas que falaram que tem dificuldade, que tem problemas para falar em público. Então, eu sei qual é a dor da maioria e o que vai também fazer com que a plateia venha me ouvir, quais são as expectativas de troca com o público. O que a plateia vai ganhar por me ouvir? Ou seja, vai ganhar técnicas, métodos, vai ganhar experiências, de modo que isso vai auxiliar nessa dor que eu sinto. Qual é? Medo de falar em público. Então, eu vou ter que expor a situação para que isso venha auxiliar na maioria das pessoas. O desenvolvimento é o espaço que eu tenho para agrupar, reunir e expor todos os meus argumentos. É no desenvolvimento que tudo aquilo que eu estudei, que tudo aquilo que eu preparei, é aqui que eu vou expor, é aqui que eu vou colocar em ordem, de uma forma consciente, ordenada. Eu vou agrupar, reunir e expor todos esses argumentos. Mas, é claro, de forma organizada, de forma ordenada, para que não se torne uma coisa chata, demorada e sem graça. Então, quanto mais eu treinar, quanto mais eu reunir informações que sejam do interesse do meu público, e vai fazer com que eles me ouçam. E a conclusão? A conclusão deve ser o fechamento da minha palestra, da minha fala, da minha apresentação. E ela deve ser consistente, ou seja, tem que caminhar para que a minha conclusão
de tudo aquilo que eu falei no desenvolvimento, desde a introdução, tem que ter consistência, tem que ter um valor consistente, sólido, de modo que as pessoas dizem, isso é verdade, era isso que eu precisava ouvir. Ela tem que ser breve também, não pode ser demorada, porque tudo que eu tive que falar, eu falei no desenvolvimento. E ela tem que ser prática. O que aquilo serve de lição para a minha vida? O que eu posso agregar valor e isso vai servir para a minha vida e eu vou praticar. E outra coisa também que a conclusão ajuda bastante. Tem que deixar um gosto de quero mais. Né? As pessoas me ouviram, de repente eu não falei tudo o que tinha que ter falado, mas ainda tem muita coisa para falar e as pessoas ficaram na expectativa de ouvir. Então tem que deixar um gosto de quero mais. E usar frases, por exemplo, em suma, em definitivo, logo, portanto, por fim, concluindo, para encerrar. Então eu digo que vou concluir, que eu vou encerrar e eu devo entrar na conclusão. Não posso cair no erro de dizer que vou encerrar e continuar a falar e não ter fim na minha fala. Então, essas etapas que nós vimos agora servem para dar um norte para a minha palestra, para a minha fala. Tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Tá? E eu tenho que dividir esse tempo de forma organizada, reunir toda a informação possível. Não é também descarregar informação no ouvido dos ouvintes, do meu público, e falar por falar. Não, mas tem que ser algo organizado e pensar comigo mesmo. O que eu gostaria de ouvir sobre isso? O que me ajudaria? Então, tenho que reunir informações de modo que isso auxiliar na dor do meu público e venha trazer soluções eficientes para aqueles que me ouvem.